Novidades de pessoas que estão fazendo a diferença. Começa agora Bate-Papo com o pastor Jean Carlos. Maravilha, já começamos nesse tempo nosso aí de conversa e hoje eu estou recebendo com o maior prazer o deputado, posso chamar assim, né? Deputado, empresário, empreendedor, pai de família, avô, né? E Osíris Amado, seja muito bem-vindo ao programa Voz do Pastor. Pastor Jean, eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Para mim é uma alegria, uma honra participar desse programa e poder conversar um pouquinho com o pastor, levando o nosso pensamento e a nossa fé que nós temos nesse Tocantins. Maravilha, maravilha. Ó, se você tem a sua pergunta para o deputado, se você quer conversar um pouco, mandar aí seu voto e qualquer coisa que você desejar falar, será um prazer colocar você no ar. E lógico que a gente vai fazer um filtro, né? É muito importante, como sempre, mas é muito importante a sua participação. Osíris, há quanto tempo você está nessa área do empreendedorismo? Olha, na verdade, acho que eu já nasci empreendendo, né? Eu comecei a vida muito difícil na infância, e ali eu vendia picolé, engraxava sapato, e depois, na verdade, como empresário, eu comecei novo ainda, assim que eu me casei, vendendo peixe na feira. Então isso tem aí mais de 40 anos que a gente vem lutando e empreendendo e buscando alcançar melhorias. Essa semana nós tivemos ali na nossa igreja um bate-papo com o pessoal empreendedor, sabe? Um bate-papo muito interessante, onde nós recebemos ali vários comerciantes, empresários, autônomos, e sempre eles falando sobre o desafio do novo para um estado novo. Como é para você? Porque eu sei que você foi um pioneiro em várias áreas, hoje você está com uma empresa cada vez mais em expansão. Como que o que fazer para crescer num estado novo como o nosso? Olha, pastor Jean, eu acho que empreender está na pessoa. A pessoa começa um negócio pequeno, de repente ele começa a buscar alternativas para poder avançar. E vai crescendo aos poucos. A gente nunca tem o sucesso de uma hora para outra, de um dia para outro. Certo. Eu acho que o grande empreendedor, ele acredita nele, começa pequeno e vai trabalhando. E às vezes um pequeno negócio se torna um grande negócio, né? Então eu acredito muito no ser humano, na capacidade que tem de desenvolver suas atividades e algumas atividades que a gente admira até o quanto as pessoas têm a vocação. E empreender puxa muito aquilo. Você tem que gostar do que faz. Primeiro, amar o que você faz e ter convicção que o seu projeto pode dar certo. Se você acreditar, dá certo. Agora, se a pessoa começar já com medo de achar que está arriscando, ele dificilmente tem sucesso. O sucesso é realmente naquilo que você acredita. E sempre eu empreendi dessa forma. Mesmo em algumas dificuldades, eu não tinha um medo de perder, eu buscava acertar. E com isso a gente terminava acertando mais do que errava e o resultado saía positivo. Eu lembro que alguns anos atrás, você vai saber a data certa, que você estava inaugurando o Bem Maior. Eu estava lá na inauguração e muita gente ficou admirada pelo tamanho do investimento, tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele momento de transição na própria nossa cidade, e muitas pessoas ficaram admiradas com isso. E hoje, nós vamos ali no Bem Maior, a gente passa meio apertado nesse contexto. Como é que é isso? Você chegar, todo mundo acha que é um absurdo, e passa pouco tempo, porque tem pouco tempo isso, dentro de um contexto de um comércio, né? E hoje já está pequeno. E aí? 14 anos atrás era diferente. Na verdade, a gente, quando está no mercado, encontra muitas dificuldades. E as dificuldades que eu encontrava naquele momento era de uma loja na Bernardo Sayão, que era o comercial de verduras Damaso, um espaço pequeno, limitado, que não tinha como abrir mais espaço para poder atender os clientes. O problema de estacionamento, que na Bernardo Sayão hoje o problema é mais sério ainda para os comerciantes. Nós tínhamos um problema de estacionamento que às vezes a pessoa queria parar para poder comprar e não achava local de estacionar o seu carro, o seu veículo. E nessa dificuldade eu fui buscar alternativa. Foi quando eu deparei com aquele prédio onde era a Volkswagen, que ninguém imaginava de um supermercado. E eu, na minha visão comercial, pelo que eu conhecia no Brasil afora, eu vi que ali uma possibilidade de montar um mercado
onde eu tive, na época, com o saudoso Ibrahim Ronaldo conversando, e ele resolveu alugar o prédio. Então eu aluguei o prédio, adaptei, fiz uma reforma, ampla reforma, para poder mudar de oficina para supermercado, e graças a Deus deu certo, hoje avançou, e a gente vê o comércio com bastante clientes, isso nos deixa muito satisfeito com o movimento e o atendimento que nós temos. Temos lá o meu genro, o Rafael, e a Dani, minha filha, que toma conta com muita dedicação, e todos os colaboradores ali se empenhando e fazendo um esforço enorme para poder atender os clientes, e a gente consegue perceber uma satisfação na população em comprar no bem maior. Eu costumo sempre falar com a minha esposa, nós somos clientes lá, que tudo que você precisa de um contexto de família, nutrição, alimento, algo que você precisa, não, só tem em Palmas, você encontra nesse supermercado. E se você também desejar algo mais simples, também encontra. E como que é essa dinâmica, atender o público A, o público B, o público C, como é que vocês fazem isso aí, principalmente para esse programa tem sempre comerciantes, empresários, pessoas que estão buscando pessoas que possam inspirar. Como é que você trabalha isso, Osíris? Olha, isso é uma expertise que nós temos da nossa gestão, dos nossos compradores, e de ouvir os clientes, né? Então, se o cliente reivindica um produto, fala num produto, ou mesmo até a gente tem a oportunidade de ver num comercial, na televisão, falando em outros países, ou mesmo nos estados mais desenvolvidos, alguns produtos a gente busca trazer essas novidades para poder ofertar ao cliente. Então, a gente tem que pensar em todos os clientes, porque o ser humano, cada um tem o seu paladar, tem os seus gostos, as suas vontades, e a gente tenta agradar a todos, né? Então, eu acredito que o trabalho dos nossos compradores, que é meio focado e voltado ao cliente. E a frente de loja, onde está ouvindo os clientes e as reclamações, e aquelas reclamações passam para nós como um feedback para poder a gente aperfeiçoar e melhorar o atendimento cada vez mais. Você tem uma equipe muito grande, qualificada, pessoas públicas, pessoas que estão sempre na comunidade. Hoje, você como empresário, você está em quantos ramos, Osíris? Olha, hoje nós temos a atividade do varejo, né, do atacado e da indústria. Uhum. Nós temos aí o Bem Maior como atacado e varejo. Temos a Dom Jason, que é uma distribuidora. Somos, inclusive, distribuidor exclusivo de vários produtos. Certo. E atendemos o Tocantins praticamente Pode todo. falar alguns produtos para o nosso público poder ter acesso? Como produtos da Paraty, biscoito Paraty, né, Kellogg's, sucrilhos da Kellogg's. Temos produtos da Criviale, produtos de limpeza. Uhum. Né? Agora nós estamos aí com a Dori, que são bombonieres, doces, gomas, que é um grande produto, um baita de um produto que alavancou bastante as vendas da Dom Jason. E estamos buscando outros produtos, que inclusive essa semana nós tivemos sentados e discutindo com mais duas indústrias para a possibilidade de ser distribuidores, e isso a gente leva esses produtos ao Tocantins todo. Então temos um trabalho muito forte. E temos a Jalapão, que hoje está sendo a menina dos meus olhos, uhum, porque é um desafio, e eu gosto de desafio, é a indústria Jalapão, da marca Produtos Jalapão, onde nós temos o flocão de milho Jalapão, que hoje, pastor Jean, nos alegra muito dizer que é um dos produtos que nós não estamos dando conta de produzir a quantidade que os clientes querem, os comerciantes querem comprar para revender. Que maravilha, hein? Tanto que hoje nós, inclusive, tivemos uma reunião com o pessoal do escritório em Palmas. Nós estamos apresentando um projeto ao Banco da Amazônia, o BASA, que vamos construir uma grande indústria da Jalapão aqui em Paraíso. Maravilha. É uma indústria que vai sair aí de 16 colaboradores internos para poder ir para mais de 100 colaboradores. A gente vai fazer uma indústria que vai sair de uma indústria regional para poder passar a ser uma indústria nacional, para poder ter condições de comercializar no Brasil inteiro. Que maravilha. Eu ouvi de alguém que é da área empresarial que hoje um dos maiores desafios que você e ele também como empresário tem é a mão de obra. É fato ou é apenas conversa? Realmente é uma situação muito complicada. Nós temos dado sorte, graças a Deus, o nosso grupo tem dado sorte de muitas pessoas boas trabalhar conosco. Inclusive temos pessoas que têm mais de 20 anos que trabalham com a gente. Tem outros que têm 12, 14. Isso nos alegra muito. Mas é um quantitativo ainda pequeno. Uhum. Agora, quando você tem uma dificuldade a todos os meses, você tem tentando buscar profissionais, qualificar o profissional, e a gente não encontra essas pessoas, essa mão de obra. Eu
tranquilamente eu posso dizer, de mão de obra qualificada, não tem um mês que nós não temos 3, 4 vagas em aberto esperando encontrar alguém que realmente pudesse ocupar aquela vaga. Agora, buscar o braçal, aquela pessoa que não tem qualificação nenhuma, não é tão difícil. O difícil é achar aquela pessoa que tem vocação de desenvolver uma atividade e abraçar aquilo para poder buscar os conhecimentos. Mesmo a gente pagando os cursos, às vezes a gente encontra dificuldade de ter esse profissional. Você é empresário, você é político, você é homem público, você é pai de família, você tem uma família. Como lidar, né? A sua esposa está aqui, a Graziele, né? Ela está aqui. Como organizar tudo isso aí e ainda não ficar falta em nada? Olha, é bem corrido, pastor Gé, é bastante corrido, às vezes a gente não tem como não ser falho, ou em casa, ou às vezes nas empresas, nos negócios. Quando eu estava na política, aí era mais difícil ainda, porque o tempo da política me tomava maior tempo. Agora não, estou sem mandato, tranquilizou um pouco, eu estou até me adaptando, porque ficou tão calmo para mim, apesar de ser corrido, apesar de ser muito corrido, mas ficou parecendo muito calmo para mim, né? Eu venho cuidar das empresas todos os dias de manhã, mas eu estou todo dia tardezinha em casa, à noite, pela manhã, e dar atenção para a família, naquilo que a gente vê também que tem os seus limites, que não pode ser exagero, não tem como você ficar só dando atenção para a família, que você tem que buscar o ganha-pão. E também não adianta você querer só buscar o ganha-pão e não ter atenção para a família, que também você não tem alegria, não tem a satisfação com a vida. Então você tem que buscar o meio termo para poder fazer as coisas acontecer e sem cometer muitas falhas. Né? Você é um homem bem-sucedido como empresário, você como político também tem uma história bem-sucedida. Na vida gerencial também tem uma família muito boa, muito joia. Como é que é essa questão dessa jornada sua política? Desde quando você começou até ser deputado federal. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes aí, como que foi essa mudança de alguém público dentro de Paraíso do Tocantins, se torna uma pessoa pública no estado e depois se torna essa pessoa pública com um mandato de federal. E com expressão, falando mesmo, vendo, né, o trabalho. Na verdade, pastor Jean, eu comecei na política por idealismo, né, de poder fazer alguma coisa que pudesse trazer benefício à população, principalmente à população mais carente. Mas política não é fácil, porque você não... com o seu discurso, com o que você prega que vai fazer, não é o que faz você ser eleito. Você realmente tem que convencer. Sofri muito no início, porque eu me candidatei várias vezes, perdendo eleições, e cada vez que eu perdi a eleição era um baque que eu sentia, aí eu tinha que me recuperar, tanto psicologicamente como economicamente, para poder continuar. Mas eu fui persistente, persisti até ter o mandato de deputado. Eu tive um período de deputado estadual por 3 legislaturas, fui presidente da Assembleia, mas chegou o ponto que eu vi que o trabalho que eu fazia na Assembleia, a contribuição que eu dava para o Tocantins, tinha chegado no meu limite. Eu tinha que buscar algo maior para poder eu ter mais condições de ajudar o estado do Tocantins. Foi quando eu resolvi deixar a candidatura de deputado estadual e me candidatei a deputado federal. Certo. E com o deputado federal eu fiz muito mesmo, pelo estado todo. Hoje eu tenho a satisfação de andar na maioria dos municípios do estado de Tocantins e chegar lá e poder falar assim, eu trouxe algo para essa cidade, certo, em benefício à população. E de obras físicas, de obras comunitárias, de atenção à população, de recursos para a saúde. E Paraíso, que é a minha cidade, é uma cidade que eu consegui, como deputado federal, trazer mais de 23 milhões de recursos para Paraíso. Maravilha. Alguns recursos, boa parte deles já foram aplicados, mas tem uma grande parte ainda que vai acontecer, que estão encaminhados, que é de obrigação do governo federal repassar para o município. Outras já chegaram ao município para poder construir postos de saúde, praça, ginásio de esporte. Então, em todas as áreas nós temos recursos que conseguimos trazer para Paraíso. Mas foi um trabalho que também me deixou frustrado, porque a gente tem a limitação. Certo. A limitação muito grande de deputado, coloca os recursos, mas a liberação não depende só da gente, depende do governo federal. A execução não depende do deputado, depende do prefeito, depende do governo do estado. Certo. E muitas vezes você faz a sua parte e às vezes a outra parte é um pouco morosa e termina deixando a gente um pouco frustrado.
Tanto que nessa última eleição agora, eu comecei a fazer um trabalho, uma campanha como candidato a governador, porque aí eu ia ter a caneta de governo do Estado. Correto. Aí eu ia ter a convicção que não ia fazer tudo que precisava ser feito, mas a grande maioria eu ia conseguir colocar em prática, porque aí eu ia ter o poder de decisão maior. Mas, infelizmente, não foi possível, aconteceu alguns obstáculos e terminou ficando inviável a minha candidatura. E terminou atrapalhando a minha candidatura de reeleição de deputado federal. Correto. Mas estou de cabeça erguida, tranquilo, satisfeito e feliz em termos de política, porque eu tenho a satisfação que é poucos políticos que talvez tenha essa tranquilidade. Eu durmo de cabeça tranquila, sem preocupação com meus atos. Então, às vezes, você fazer política da maneira que eu faço é muito difícil. Eu não tenho preocupação com justiça, não tenho preocupação com o Ministério Público, entendeu? Eu não tenho preocupação com o cidadão de bem e falar mal de mim, porque eu tenho certeza que ele não fala, porque não encontra manchas no meu nome por atos ilícitos. Lógico que a gente pode ter algumas pequenas falhas, ninguém é perfeito, mas nada com pensamento de lesar a população, de lesar o Estado, de lesar a União. Graças a Deus eu estou tranquilo e eu tocar a vida agora como empresário e deixar o futuro acontecer. Falar em futuro acontecer, daqui a pouco a gente vai nisso aí. Osíris, dentro de um contexto de Brasília, representando o Tocantins, para você, o que foi a melhor experiência? Que você pode dizer assim, ó, eu vou carregar comigo essa experiência como deputado federal, eu posso dizer assim para os meus filhos, meus netos, ó, é isso, o bom é isso. Diga para nós aí. Pastor Jean, na verdade, uma das coisas que me deixou fascinado foi conhecer realmente o Brasil. Porque às vezes a gente morando numa cidade, envolvido com os problemas só da cidade, ou às vezes envolvido só com os problemas do Estado, como deputado estadual, você fica dentro de um quadrado muito pequeno. Certo. E você, por mais que você recebe informação acompanhando telejornais, imprensa, divulgações, você não tem o conhecimento, o quanto é grandioso esse Brasil. Dentro do Congresso Nacional, aí você vai participar de discussões, entendeu? Não só do Brasil, do mundo inteiro. E você participando de sessões, de comissões, reuniões em comissões, discutindo, debatendo políticas públicas de todas as áreas, você tem um conhecimento que realmente você vê o quanto esse Brasil ele é grandioso. E o Tocantins, que é um dos menores estados de população do Brasil, ele recebe recursos, entendeu? Igual a estados aí que tem o triplo ou 4 vezes mais a população do estado de Tocantins. Então, o estado de Tocantins é um estado rico. Agora, o que precisa realmente é das políticas públicas acontecer da maneira certa. Passamos por um momento aí de vários governos problemáticos, que é uma realidade, não estou falando mal de ninguém. E isso atrapalhou o Tocantins bastante e, às vezes, deixando o estado um pouco à deriva. Mas eu acredito que agora para frente o estado começa a caminhar de uma maneira mais... com as políticas públicas mais decentes e que possa realmente vir a avançar. Nós precisamos avançar muito na melhoria da qualidade de atendimento da saúde, da educação, no esporte, no lazer e principalmente na segurança pública. Correto. A segurança pública agora, com a posse que o governo deu aí aos 1.000 soldados, já vai dar uma melhora na segurança pública. Mas precisamos avançar bastante, porque é um estado com uma população pequena, mas que ainda temos aí um índice de criminalidade muito alto. Por ser o menor estado, tinha que ser o menor estado em criminalidade. É verdade. E nós é o menor estado e agora, recentemente, mês passado, se tornou o 9º estado em assassinatos. Então, quer dizer, per capitamente você fica preocupado com tantas mortes no estado, então precisamos de segurança pública. E o nosso Paraíso é uma cidade pacata, uma cidade tranquila, de um povo ordeiro, mas ainda temos algumas coisas que precisamos melhorar bastante, principalmente na segurança pública. Osíris, o Lucas Transportes, ele está mandando uma mensagem para você aqui, dizendo que você é um ótimo profissional, né? Você é cliente da Dom Jason e está mandando um abraço para você, 100% de qualidade. Lucas Transportes, lá de Palmas. Valeu, Lucas, muito obrigado, um abraço para você também, uma satisfação poder estar aqui falando e você nos ouvindo, e parabéns para você também pelo seu trabalho, pela sua dedicação. O João Alves, evangelista, também está mandando um abraço, está aqui ligado no programa, ouvindo a entrevista. E
o negativo. A gente falou do positivo. O que você, dentro desse homem público, como deputado federal, nesse Brasil imenso que é, o que você vê assim que fala assim, rapaz, é muito bom, mas também é muito ruim? Na verdade, negativo, eu falo assim, é o custo Brasil, entendeu? É muito alto e às vezes as coisas são muito morosas para poder acontecer. Então, com a pandemia, em algumas áreas avançou e melhorou bastante, porque os recursos chegavam mais rápidos nos municípios. Mas a burocracia para poder se liberar recurso federal, para poder, mesmo que com projetos, com emendas certinho, para poder chegar a acontecer e realmente o resultado chegar na população, ele demora muito. Às vezes a atitude ou ações de um parlamentar, ela demora 10, 12, 16 anos para poder acontecer, o que ele poderia ter feito dentro de 1, 2 anos. Certo. Osíris, você foi um apoiador bem direto mesmo do ex-presidente Bolsonaro. Como foi a sua relação com o Bolsonaro? Sabendo que, principalmente a nossa região aqui do Vale do Araguaia, é uma região que apoiou em peso o presidente Bolsonaro. Como que para você, que esteve de perto, né, acompanhou, fez trabalho para ele, como foi trabalhar diretamente com o Bolsonaro? Olha, na verdade, o parlamentar, na grande maioria, todos os parlamentares, o contato com o presidente da República é muito pouco. Uhum. Apesar de eu ter tido várias vezes junto com o presidente Bolsonaro, viajei umas 3 vezes junto com ele no avião e conversando e discutindo. E o que eu admirava do Bolsonaro é que ele, apesar de, às vezes, em alguns momentos, ele pecar nas suas falas, mas ele era muito direto e muito resolvido. Ele não tinha o que poderia fazer hoje, ele queria fazer hoje, não queria deixar para amanhã. Às vezes a política dele era bem desenvolvida nesse sentido. Certo. Então eu tinha essa admiração porque os ministérios, na época, quando a gente procurava os ministros tinham autonomia. Os ministros resolviam. Então, por isso que o parlamentar às vezes tinha pouco acesso ao presidente da República, porque as maiores questões de liberação de recursos, de apresentação de emendas, discutir os projetos, ia nos ministérios, você conseguiria avançar e resolver, e às vezes não precisava ficar buscando a interferência partidária política para poder pressionar, para poder isso chegasse a ser resolvido. Então, o Bolsonaro tinha essa dinâmica de dar autonomia aos ministros. Isso é uma das partes que me agradava muito. Muito bom, muito bom. Eu estou entrevistando o ex-deputado Osíris Damaso, empresário, comerciante, empreendedor, pai de família, que está aqui tendo esse bate-papo agradável sobre a sua caminhada, a sua jornada e os seus planos. Falar em planos, Osíris, o que você planeja para os dias para frente? Como uma pessoa pública, nós falamos aí, eu estive entrevistando aqui alguns candidatos a governador e dentro dessa entrevista eu sempre falava para eles sobre a questão que nós tínhamos, que nós já tivemos mais governadores do que o próprio Goiás. É uma piada, mas é uma verdade, né, de tantos governadores que não chegaram ao fim do seu mandato. E aí, qual é o desejo, que você já deixou claro aqui, que tá na sua veia, o homem público, né, o político, né, de fazer políticas públicas, né? O que você deseja para os dias que estão aí para frente? Pastor Jean, eu vejo assim, no início, quando eu comecei a participar do processo político, eu tinha o desejo, para eu poder realmente fazer as coisas acontecer. Certo. E sempre querendo ser o candidato. Hoje, com a experiência que eu tenho, para o futuro próximo aí, eu quero estar participando e discutindo os problemas políticos da nossa cidade, das nossas cidades, do nosso estado, e tentando contribuir da melhor forma possível, sem ter aquela obsessão de ser eu o candidato. Certo. Então eu quero ajudar e participar de grupos políticos que realmente tenha um pensamento voltado para o desenvolvimento e o crescimento do nosso estado, pensando economicamente, mas também que tenha a preocupação com o ser humano, com o cidadão que realmente precisa. Porque é muito triste você ver uma pessoa passando necessidade e você não consegue resolver, e isso é obrigação de Estado. Então, a minha vontade é ter uma participação onde eu possa contribuir para que o Estado possa ser mais presente na vida das pessoas. A próxima eleição que ela vai acontecer o ano que vem, é isso, né? Isso. Ela vai ser para prefeito, vereador, senador, correto? Não é para deputado e nem para... Ano que vem é só para prefeito e vereador. E vereador, né? Só. Então, nesse contexto aí para frente, o Osíris Damaso, ele vai estar disponível para quê?
Olha, eu vou ser um grande cabo eleitoral de vários candidatos a prefeitos pelo estado do Tocantins. Ótimo. Até porque a gente construiu muitas amizades e bastante conhecimento no estado do Tocantins. Então são muitos candidatos que vão me procurar. E aqueles que eu acredito, e eu sei que ele está com boa intenção, eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Então, eu vou tentar ajudar a eleger os prefeitos e vereadores que realmente possa fazer a diferença para o crescimento do nosso estado do Tocantins. Muitas pessoas sempre ventilam aí, somente como eu estava falando, a gente conversa com muita gente, pessoas bem públicas, elas estão falando que Paraíso, o ano que vem, vai ter uma disputa boa, né? Uma disputa boa dentro de uma caminhada aí política, que possivelmente estaria Celso Moraes, Damaso e mais algumas outras figurinhas, né, como o doutor Danilo, e por aí vai. Eu sei que é uma pergunta bem, assim, meia acalorada, mas é o que se fala dentro desse contexto. E você acaba de dizer que vai apoiar e formar aí um colégio, né, dentro de um contexto de prefeitos para fortalecer o seu sonho dentro de uma visão mais ampla de Estado. É isso? Olha, pastor Jean, eu vejo da forma seguinte. Eu vou participar das discussões da política de Paraíso, com certeza. Nós temos o nome do prefeito, que é o Celso Moraes, não tenho nada contra a pessoa dele, entendeu? Ele já mostrou a sua capacidade de gestão, certo. E a gente tem que ouvir a população. Se está realmente satisfeito, eu acho que possa ser melhor. Temos o doutor Danilo, que foi um candidato a deputado estadual bem votado. Expressivo, né? Uma pessoa boa. E temos outros nomes também que pode aparecer como pré-candidato. A gente vai fazer uma avaliação disso tudo e buscar uma discussão, uma formação de pensamentos de homens e mulheres que possa realmente fazer a diferença para Paraíso. Eu acho que nós não podemos ficar perdendo tempo por paixão política, apoiar aquilo que não tem realmente um resultado que venha engrandecer a nossa cidade. Nós temos que fazer Paraíso crescer de uma forma que já está sendo beneficiado com o agronegócio. Paraíso é uma das cidades bem localizada que tem avançado muito, mas precisa avançar mais e, com certeza, pessoas com bons ideais, com um pensamento positivo, faz Paraíso avançar de uma certa forma que toda a população sai ganhando. Maravilha, maravilha. Olha só, o Jânio, do Pão de Queijo, ele mandou uma mensagem para você, né? Boa noite, pastor. Sou o Jânio, do Pão de Queijo, goiano, qual trabalhei alguns anos com você e me espelhei nele como empresário. Desejo muito sucesso ao nosso amigo Osíris, grande exemplo para muitos hoje. O Jânio é um grande amigo. Um abraço, Jânio. O Jânio e a sua esposa Meire são empreendedores, lutadores, pessoa que realmente acorda cedo e dorme tarde e faz um grande trabalho, um grande amigo. Abraço, Jânio. Muito bom, muito bom. Osíris, nós vemos que o Tocantins, ele precisa ser industrializado. Nós vemos que eu vim de uma cidade que era uma cidade, não havia muita expressão, Catalão, Goiás. Acho que talvez você conheça, onde está a fábrica da Mitsubishi. Sim, conheço. Era uma cidade de 90 mil, 80 mil habitantes, como se fosse Gurupi hoje, e ela não tinha expressão, ela era fechada ali por Uberaba e Uberlândia, até que pegou um prefeito dinâmico, e esse prefeito lutou para trazer a Mitsubishi para Catalão, o nome dele é Eurípides, era um comerciante, ele se tornou prefeito e conseguiu trazer a Mitsubishi, fazendo jogo de cintura, de trabalho mesmo, junto à indústria. E hoje, Catalão está com 250 mil habitantes, é um polo da indústria. Lá hoje tem a John Deere, a Mitsubishi, a Tranzero e tantas outras, além do minério que está lá. É uma cidade com menor índice de desemprego no nosso país. Seria uma solução para o Tocantins a industrialização? Com certeza, com certeza. Tanto que eu acredito e aposto que nós estamos buscando recursos para poder montar a indústria Jalapão, ampliar a indústria Jalapão, porque a indústria Jalapão já existe. Ótimo. Só que ela está pequena, muito compacta. Nós precisamos ampliar. Então a gente está buscando recursos porque nós acreditamos. Agora, o que precisa o empresário para poder vir investir no Tocantins? Ele precisa de incentivos. Ele precisa, o empresário vai montar a indústria aonde ele tem o próximo ao público consumidor, que aí tem uma logística mais barata, certo. Ou ele tem a matéria-prima, que é o caso da Jalapão. Por que eu estou montando a Jalapão? Porque hoje nós temos a matéria-prima aqui muito pertinho.
Tem dia que nós compramos o milho, o nosso caminhão vai buscar o milho, não roda 20 quilômetros, já está carregado e retornando para a empresa. Aí é onde eu acredito que nós vamos ampliar essa empresa para nós exportar o produto já transformado, que vai agregar valores e dar resultado. Eu até defendo, esse dia eu estive conversando lá no Palácio, falando com o secretário, batendo um papo com os secretários de Estado, e eu sou da opinião que o Estado de Tocantins tinha que dar isenção total para a indústria, porque não vai perder nada, se nós não temos poucas indústrias, gera poucos empregos. Então, só se ele atrair as indústrias para o Tocantins, dando incentivos fiscais bem atraentes, com certeza nós vamos gerar muitos empregos. Só a geração de emprego já vai dar uma grande renda para o Estado de Tocantins. Então, eu acredito muito na industrialização do Tocantins e vejo que está começando a acontecer. Quando nós pegamos ali o Fazendão em Gurupi, que está abrindo várias unidades do Tocantins, ela tem crescido. É uma pequena indústria que está se tornando uma grande indústria. Então, eu vejo de formas que outras empresas, como chegou a Freezer em Paraíso, que já está ampliando, buscando outro mercado, gerando emprego. Então, eu vejo que a industrialização começa a acontecer a passos lentos, mas eu acredito que de uma hora para outra pode dar um boom. E é isso que é a minha preocupação com os próximos prefeitos. Porque os prefeitos têm que ter esse entendimento de buscar e atrair empresas para suas cidades. Se cada empresário trouxer ao Tocantins uma empresa, por menor que seja, se cada um conseguir já são 139 empresas no estado de Tocantins. E as maiores cidades, com certeza, têm os atrativos para trazer mais empresas, como Paraíso, Porto Nacional, Gurupi, Araguaína, principalmente, e Palmas. São as cidades que realmente, Guaraí, está se implantando lá iniciando lá um parque industrial para poder trazer novas empresas. E temos as cidades pequenas à margem da rodovia BR-153, que é tão interessante porque, veja bem, essa questão de mão de obra que nós falamos aqui no início da entrevista. Às vezes a pessoa vai montar uma empresa, dependendo do formato da sua empresa, se ele montar numa cidadezinha pequena, ele vai ter uma mão de obra mais fácil, porque ali o povo está em busca do emprego e não tem. Nós chegar em Barrolândia, nós chegar em Pugmil, nós chegar em Nova Rosalândia, em Fátima, as pessoas estão ali sem opção de emprego. A pessoa montar a empresa, ele já vai ter a facilidade da mão de obra, que às vezes é o que nós encontramos hoje, a dificuldade em algumas empresas. Maravilha. Osíris, eu sei que você falou de uma forma né, a respeito da indústria e tal, e você já fala mesmo assim, pensando todo o Tocantins, mas Paraíso está no centro do estado, né? A logística para distribuir para o Mato Grosso, para o Pará, e para a região sul e assim por diante, é muito ampla. Não poderia ser mais agressivo essa questão de industrialização na região de Paraíso do Tocantins ou no Vale do Araguaia? Poderia, até eu quero aqui ressaltar que nós temos aí como secretário de Indústria e Comércio de Paraíso o Roberto Bandeira, meu amigo, que ele apresentou alguns projetos que estão em andamento. Eu não tenho acompanhado ultimamente como que estão esses projetos, que são projetos que realmente abrem espaço para poder atrair mais indústria. E isso, com certeza, Paraíso tem como ser mais agressivo na busca do empresário a investir em Paraíso. Levar incentivos, fazer com que o Paraíso seja mais atrativo. Certo. Eu acho que isso depende muito do poder público. Uma vez eu estava entrevistando tanto o Celso como outros prefeitos que já passaram, que é algo que eu gosto de fazer, é conversar sobre vida pública, sobre essas questões todas, apesar de não pensar em nada de candidatura, nada disso, porque eu já tenho minha vocação. Sempre os prefeitos falam que eles, como prefeito, eles são limitados. Eles não têm como muito fazer alguma coisa. E dependeria totalmente do Estado. E aí? Não, eu acho que depende do governo do Estado, sim. Mas não só do governo do Estado. Precisa do prefeito também buscar articulação. Porque eu acho que se os prefeitos for ao governo do Estado com projetos que realmente possa ser interessante para a cidade e para o Estado de Tocantins, o governo não tem como fugir da responsabilidade de ser parceiro. E aí, ao mesmo tempo, buscar no Congresso Nacional o apoio da bancada federal, porque aí busca o apoio do governo federal. Certo. Se nós juntarmos aqui os 8 parlamentares, os deputados federais e os 3 senadores, os 11 parlamentares, com o mesmo pensamento de trazer benefício ao nosso Estado de Tocantins e ter em cada cidade
os seus projetos para serem desenvolvidos, eu acho que é um passo que vai dar condições para que o governo federal seja o grande parceiro do governo do estado e dar esse apoio aos municípios. Olha só, chegou um áudio aqui, eu estou perguntando para a pessoa, nós estamos aqui, você está vendo que eu estou digitando aqui, porque o pessoal está mandando áudio, eu peço para você escrever para que a gente possa, porque não dá para soltar ao vivo. Então, a prefeita lá de Santa Rita, ela mandou um áudio para você, aí nós vamos colocar, porque ela falou que é só prefeita e dá para a gente saber, né, que realmente é direcionado para a nossa entrevista. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio FM 105 de Paraíso. Estou aqui ouvindo a entrevista do Osiris Damaso. Sou a prefeita de Santa Rita do Tocantins. Queria aí desejar um abraço e dizer que nós, santarritenses, admiramos muito o trabalho do nosso ex-deputado Osiris Damaso. Sou a prefeita Neila de Santa Rita do Tocantins. Não, só quero desejar um grande abraço, mandar um grande abraço para ele, o deputado Osiris Damaso. Sou a prefeita Neila e quero dizer que nós de Santa Rita desejamos um grande abraço a ele, tá? É para o convidado mesmo. Pode falar. Olha, pastor Jean, nós estamos aqui falando de empreendedorismo. Uhum. A prefeita Neila é como diz, é o exemplo de empreendedora. Ela começou a vida com um pequeno restaurante, vindo a Paraíso fazer compras, levando as sacolinhas de verdura, de legumes, para poder fazer as suas refeições e oferecer a mais da BR-153, e se tornou uma grande empresária em Santa Rita. E, para a alegria do povo de Santa Rita, se tornou prefeita. Hoje, uma prefeita aguerrida, determinada. Eu, como deputado estadual, deputado federal, fui um grande parceiro de Santa Rita, levando recursos e benefícios. Lógico que ela merecia muito mais, mas eu fiz o que eu podia fazer por Santa Rita e vejo assim, tenho na prefeita Neila uma grande mulher, uma grande guerreira, uma grande administradora que me alegra muito de ser amigo e saber que Santa Rita está na mão de pessoas boas. Um abraço, Neila. Muito bom, muito bom. Olha onde que a rádio está chegando, hein? Que maravilha, muito bom, muito bom. Você que tem aí a sua homenagem, a sua palavra, pode mandar pra gente. Eu só peço que escreva, né, pra gente poder colocar o áudio, para que não haja, já passamos algumas situações bem complicadas aqui. Osiris, futuro como empresário, além da expansão da indústria Jalapão, você tem mais algum projeto ou você quer dedicar a esse projeto que está agora e pensar nessa vida pública que nós temos aí para frente, como um homem novo que você é, visionário? O que você pensa? Olha, o projeto empresarial ele vai acontecendo no dia a dia, né? E a gente também tem que fazer assim, sempre colocar o chapéu onde a mão alcança. Certo. Então nós estamos fazendo um projeto agora do Jalapão para ampliar a indústria Jalapão, que isso nós vamos fazer de parceria com o Banco da Amazônia. Certo. Financiamentos que nós estamos buscando e já está bem adiantado e eu acredito que até o mais tardar julho essa obra já está iniciada. E acredito que daqui um ano e meio, essa obra já esteja finalizada e já gerando empregos e oportunidades para muitas pessoas aqui de Paraíso e gerando renda também para as pessoas, né? E temos o projeto do Bem Maior, de avançar, de abrir mais lojas. Agora, realmente, me sobrando mais tempo, a gente está pensando em abrir mais lojas do Bem Maior em outras cidades próximas, para poder a gente aumentar o poder de compra, para poder oferecer o melhor preço para os nossos clientes e fazer um trabalho onde a gente possa ir avançando. Mas não é nada assim também de projetos que a gente tem que botar e ser obcecado que tem que acontecer a qualquer custo. É com o pé no chão, fazendo as coisas da maneira correta, buscando parceria de fornecedores e buscando um melhor produto para poder ofertar à nossa população e buscar o melhor preço, para que a população possa ter essa satisfação e possa nos dar a condição de continuar crescendo. Eu tenho uma alegria e uma gratidão muito grande a Deus. A minha vida eu comecei do nada. Certo. Eu fui o empresário que comecei sem ter o recurso para poder começar. Comecei só acreditando que poderia dar certo. Arrisquei, deu certo, avançou. E hoje, graças a Deus, nossas empresas não são grandes empresas que venham impressionar ninguém, mas para onde nós saímos, aonde nós chegamos até aqui, então nós temos que agradecer muito a Deus pelo resultado que nós tivemos. E vamos continuar trabalhando.
trabalhando, e o nosso pensamento, pastor Jean, às vezes é difícil de explicar para as pessoas, nós não temos ali o pensamento da empresa só do resultado financeiro. Certo. Nós temos ali uma preocupação muito grande do resultado do trabalho social. Porque quando nós geramos emprego, nós estamos dando uma oportunidade para uma família de se autossustentar. Então a gente busca a geração de emprego. E a nossa maior satisfação é a satisfação dos nossos colaboradores. Porque quando os nossos colaboradores estão satisfeitos, você pode ter certeza que é o reflexo que os nossos clientes estão satisfeitos. E se o nosso cliente está satisfeito, você termina se completando num resultado positivo de uma empresa onde as coisas acontecem de uma maneira tranquila, favorável e que realmente tem um âmbito de trabalho familiar. Mesmo por mais distante que é o colaborador dos nossos gerentes, mas eles têm uma aproximação com toda a diretoria, com facilidade, conversa com facilidade, e às vezes alguns problemas que poderia ser um problema, a gente consegue resolver e trazer a solução com mais rapidez. Maravilha. Osíris, o partido sobre partido, como é que está a sua situação hoje a respeito de partido político? O nosso partido, o PSC, ele não alcançou a cláusula de barreira. Então ele perdeu o recurso financeiro para poder manter o partido, perdeu o direito de tempo de rádio e televisão, e ficou um partido que ficaria difícil de continuar. Certo. E foi o entendimento do Diretório Nacional, de qual eu faço parte, de incorporar ao Podemos. Certo. Isso foi feito no final do ano passado, onde eu participei dessa incorporação, e estamos aguardando agora o TSE oficializar e reconhecer essa incorporação. Então, o PSC deixou de ser PSC e passa a ser Podemos, e o Podemos, que tinha o número 19, vai ficar com o número 20, que era do PSC. Então, quer dizer, mesclou o PSC com Podemos e se tornou um só partido. E a partir da hora que o TSE reconhecer essa incorporação, aí a gente começa a movimentar o Partido Podemos pelo Estado do Tocantins e fazer um trabalho partidário. Hoje o Podemos no Estado do Tocantins tem quais representantes? O principal representante do Podemos é o ex-deputado Tiago Dimas, que também perdeu as eleições. Nós dois tivemos uma votação muito parecida. Certo. Fomos o quinto e o sexto deputado mais votado do Estado, e terminamos como sem mandato. Mas ele tem uma expressão forte dentro do Podemos e também dentro do Estado do Tocantins. Então, nós dois vamos buscar o entendimento e fazer um trabalho para poder fortalecer o partido em todo o Estado. Uma coisa que eu observei, é uma leitura minha particular, que essa questão partidária prejudicou muito a sua pessoa dentro da eleição passada, por essa questão de donos de partidos, de coligações e assim por diante. E para isso tinha uma expectativa muito grande. A região do Vale do Araguaia tinha uma expectativa muito grande da sua eleição como governador, né? Eu, Jean, pessoa pública e que representa uma comunidade na nossa região. Não há perigo de acontecer isso novamente, Damaso? Não, eu acho, Jean, eu pequei, eu propus uma candidatura de governador com o pé no chão. Eu sabia que tinha condições realmente de disputar as eleições. Não era dizer que eu já estava ganho uma eleição, mas tinha uma chance real de eleição. Correto. E isso a gente busca parceiros, busca composições partidárias. E eu entendo que eu não tenho o recurso financeiro de bancar uma candidatura de governador. Certo. E nem se tivesse faria, porque eu não quero chegar ao governo do Estado de um gasto de uma certa forma que eu teria que fazer muitos atos, de fazer alguns atos ilícitos para poder repor aquilo. Então, o que a gente buscou no entendimento, como nós temos um recurso público de campanha, se juntar vários partidos, esse montante dá para se fazer a campanha. E foi o pensamento que eu tive e fui conquistar outros partidos. E conquistei os partidos. E fizemos esse compromisso dos partidos para poder realmente fazer essa composição partidária, essa grande coligação. Só que no dia da convenção, precisamente no dia da convenção, esses partidos buscou um outro pensamento, um outro entendimento e me puxaram o tapete de não aceitando a composição partidária, essa coligação, aonde me tirava os recursos. Quando eu vi eu no PSC, sozinho, o recurso eu sabia que não dá para poder fazer campanha. E eu tive a responsabilidade comigo e com meus amigos. Certo. Porque você ser candidato e colocar as pessoas para poder, ou querer, nem é colocar, querer que as pessoas te acompanhem de um projeto que você sabe que ele não vai ser frutífero, que não vai ter resultado positivo, é que você colocar a pessoa em sacrifício. E essas pessoas terminam afastando de você
e às vezes você termina perdendo amigos. Então foi onde eu refluí da minha candidatura de governador e mantive a candidatura de deputado federal, sabendo mesmo que era muito difícil, porque eu tinha perdido vários apoios com a candidatura de governador, mas mantive para poder manter minha posição, mostrar para a população como é o pensamento de Osíris Damaso. Eu não sou um político oportunista. Ótimo. Só vou da política para me dar bem. Entendeu? Eu tenho os meus pensamentos de buscar o melhor para a população. Então eu coloquei meu nome e, graças a Deus, eu tinha uma expressiva votação, mais de 41 mil votos, e isso não tive padrinho político, eu não tive ninguém financiando a minha campanha e não tive pessoas, líderes fortes para poder dizer. Aí eu fui buscando os parceiros. E uma grande maioria dos parceiros fortes que eu tinha, eu perdi. Não perdi na totalidade, mas perdi parcial. Certo. Onde ele passou a apoiar outro candidato e me dava um apoio parcial. E isso fez com que minha votação não alcançasse o coeficiente eleitoral, que com essa legislação é muito difícil você, um partido sozinho, alcançar o coeficiente eleitoral. Então é por isso que realmente dificultou a minha eleição, mas isso está na vontade de Deus, e Deus tem um propósito para a gente, para cada um de nós. Esse era o propósito que tinha na minha vida e eu estou satisfeito e feliz. Sua relação com o governo atual do Tocantins, como é? Boa, eu ajudei o governador. Naquele momento que eu refluí da minha candidatura, fui procurado por ele, aonde ele buscou o meu apoio justamente para poder realmente facilitar a decisão das eleições no primeiro turno. Eu não digo que fui eu que fiz que o governo ganhasse, mas contribui muito para que outros líderes regionais pudessem tomar a decisão também e acompanhá-lo. E com isso eu tenho certeza que nós demos a nossa contribuição para que ele se tornasse governador, e estamos aí na torcida para que ele faça um grande governo, que o Estado de Tocantins possa realmente ser beneficiado com a sua administração. Maravilha, maravilha. Estou fazendo a entrevista com Osíris Damaso, e que tem uma história pública espetacular na nosso estado querido Tocantins, e vamos para algo mais tranquilo, né? Algo mais saudável. Família. Fale um pouco sobre a sua família. Sua esposa está aqui presente, filhos e isso que é tão precioso para nós. Eu sou muito grato a Deus pela minha família. Tem a Graziella, que tem me dado apoio nas minhas ações, tanto político como empresarial, tem me dado sustentação. E eu sou apaixonado pelos meus filhos, né? Consequentemente pelos meus netos. Então eu tenho os meus 4 filhos, que é o Egnaldo, a Dani, que já são adultos, que já estão aí ajudando a cuidar dos negócios, que cuida, na verdade, fica na frente dos negócios. Isso. Temos o Theo e o Henrico, que ainda estão aí com 6 aninhos, para completar 7, estão iniciando a vida. E tenho meus netos, o Arthur, o Túlio, a Ana Rafaela e o Guilherme, que também estão aí começando a vida. Então, uma alegria muito forte da minha família, de ser uma família que realmente me dá muitas alegrias em todos os sentidos. E tem meus familiares, meus irmãos, sobrinhos, né, irmãs e cunhados, e todos os familiares que realmente também são muito próximos de mim, que me deixam muito feliz. Então, nessa questão familiar, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus. Então vamos um ping-pong aqui, bem rapidinho, para a gente caminhar para o nosso término aqui da nossa entrevista. Política. O que você tem a falar da política? Olha, a política é uma situação que eu torço muito para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas política não é fácil. Para quem faz política, e dizer para o eleitor entender que a atividade parlamentar, como a atividade de um gestor, prefeito, o governador ou mesmo presidente, não é fácil. A pessoa tira o seu tempo para se dedicar, e por mais que ele dedica, ainda ele comete algumas falhas. O político é muito cobrado, e o que eu vejo, pastor Jean, é que, não sei se é por uma sática de brincadeira da imprensa ou mesmo do povo, quando se fala em política, as pessoas já atribuem alguma coisa negativa. Mas o que eu pude ver na política é que a grande maioria dos políticos, eles são pessoas honestas, trabalhadores, e tentam fazer o melhor para poder realmente eles conseguir um reconhecimento da população. E às vezes ele não consegue agradar a todos, e às vezes recebe muitas críticas. Apesar que as críticas fazem com que realmente também eles se esforcem cada vez mais para poder fazer as suas ações ser mais positivas. Eu vejo a política uma dinâmica muito complexa, que a pessoa tem que gostar para poder ser político. Se a pessoa não gostar de política, ele não consegue ficar um ano se movimentando no meio político, porque realmente a cobrança é muito forte.
Empreender. Empreender é vocação. Às vezes tem pessoas que nasceu para empreender, e naturalmente ele vai empreender. E tem outras pessoas que nascem com um pouco de vocação, mas precisa de buscar mais conhecimento, né? E tem outras pessoas que não dá conta de ser empreendedor. Ele tenta qualquer negócio, não dá certo, e quando ele vai ser um colaborador, ele é um cara que realmente faz a diferença. E às vezes ele consegue se realizar e ter mais resultados como colaborador do que como empreendedor. Mas o empreendedorismo, eu acredito muito que é na vocação da pessoa empreender, na sua vontade, porque para ser empreendedor, você tem que acreditar em si mesmo. Você não precisa apostar que vai ser sorte, que alguém vai chegar e te ajudar. Você tem que acreditar. Porque quando você acredita em você mesmo, aí sim, você está mostrando que realmente é dinâmico, é determinado e busca resultados. Aí aparecem os parceiros e as pessoas que possam apostar e te dar força para poder você avançar. Fé. Fé é inabalável, é Jesus Cristo, onde tudo na minha vida tem Deus na minha frente. Até as coisas ruins que acontecem comigo, eu agradeço a Deus, porque eu tenho certeza que Ele está me dando um feedback para que eu possa melhorar em outras partes. Então, a minha fé é inabalável, é Jesus Cristo, e eu nem consigo conversar com pessoas que falam que é ateu. Quando a pessoa fala que é ateu, eu saio de perto e vou conversar com quem realmente é cristão e acredita que Deus é todo-poderoso e que realmente pode fazer a transformação das nossas vidas. Casamento. Olha, E agora você está bem do lado aqui, irmão, você tem que cuidar. Casamento é uma situação bem complexa, né? Às vezes, de como que a pessoa vê o casamento. Eu acho que cada um vê de uma certa forma. Como que é o casamento? Eu acho que o principal do casamento é o casal se dar bem, conviver bem, em comunhão e buscar na sua fé, da sua maneira, entendeu? Esse entendimento de vida conjugal. Um sonho a ser realizado. Um sonho a ser realizado. Tanto sonho que eu já me realizei. O meu sonho a ser realizado é ver os meus filhos, o Theo e o Henrico, e os meus netos formados com curso superior, como teve meus filhos mais velhos e minha esposa. Teve a oportunidade de buscar um curso superior. Que eu acho que a educação é a base de tudo para o ser humano. Então, o meu sonho é ver eles realmente conquistando esse diploma e essa conquista. Para a gente encerrar, Osíris, o que você gostaria de deixar a mensagem para esse nosso lindo Tocantins? E nós temos uma audiência muito gigante, né? Por isso que a rádio aqui ela tem investido muito no crescimento para cada vez chegar mais longe, mais ouvintes. Qual é a mensagem do Osíris Damaso, pessoa, empresário, homem público, político? O que você tem essa mensagem a dizer para os nossos ouvintes? Eu diria a todos os ouvintes aqui do programa A Voz do Pastor. A Voz do Pastor, buscar o amor, porque o amor é tudo. É o amor pelo próximo, o amor pela sua família, pelos amigos, pelas pessoas carentes, pelas pessoas que passam por dificuldade. Você tendo o amor no coração, você tem o entendimento que as pessoas também têm dificuldades, que as outras pessoas também, por mais, às vezes a pessoa, pastor Jean, às vezes ele é agressivo com outra pessoa, até porque a pessoa esbarrou nele sem querer, ele já vai com agressividade. Se a pessoa tem amor no coração, ele consegue entender que essa pessoa esbarrou sem querer e tem que ser desculpado. E eu vejo que nós precisamos de muita determinação, muita fé, que Deus possa abençoar o nosso país e o nosso Tocantins para que as pessoas possam avançar. Porque hoje eu tenho uma grande preocupação, porque os grandes empreendedores, as pessoas que têm mais condições de fazer esse país alavancar, eles estão com o pé no freio, eles estão muito cautelosos e isso pode refletir principalmente nas pessoas mais carentes. Porque se o país não avançar, não crescer, não desenvolver, vai encontrando dificuldades. E as dificuldades chegam primeiro nas pessoas mais necessitadas. Então eu espero que o amor faça com que as pessoas possam compreender e o país possa avançar para que as pessoas não passem tanta dificuldade. O atendimento na saúde, na educação, ele não pode ser tirado recursos. Então, se o país diminuir a arrecadação, vai diminuir o recurso a ser aplicados. Então, isso tudo é o que a gente tem, a grande preocupação. Então, o que eu deixo para a população do meu Tocantins é que acredite em você e que tenha fé em Deus, principalmente, e acredite em você para que o nosso país possa ter dias melhores.
Maravilha, maravilha. Nós vamos passar um último áudio da nossa ouvinte Célia. Ela é lá do setor oeste. Ela mandou um áudio aqui, pediu: pastor, por favor, coloca o meu áudio para ele ouvir, né? Vou colocar assim, viu, Célia? Vou colocar aqui para o deputado ouvir e logo após vamos dar as considerações finais para encerrar essa nossa entrevista. Entender que essa pessoa esbarrou sem querer. Pastor, boa noite, paz seja convosco. Eu tiro o chapéu para o deputado Osíris Damasio. Sou fã número 1. Ele pode candidatar quantas vezes ele quiser, que ele pode contar com o meu voto. Célia Rezende, eleitora fiel, em nome de Jesus. Sou muito grata pela vida dele. Que Deus o abençoe. E deputado, pode contar comigo para o que der e vier. Estamos juntos. É isso aí, pastor Jean. Eu agradeço muito, Célia, essa confiança, essa amizade e esse apoio que você tem nos dado. Tá? Você é uma pessoa especial. Muito obrigado. Que Deus possa abençoá-lo imensamente. E vamos continuar a vida trabalhando para poder realmente buscar. E é isso que eu estava falando agora há pouco, Jean. O político, ele faz um trabalho tentando buscar esse reconhecimento. Isso é muito gratificante, ouvir uma pessoa falar que realmente é leal a você porque acredita. Então, as pessoas acreditar na gente, isso é uma grandiosidade que nos preenche muito. Então, é o que o político busca e isso eu tenho tentado fazer na política e, graças a Deus, eu tenho alcançado muitas amizades boas, como eu tenho da Célia. Maravilha, maravilha. Essa foi a nossa entrevista com o deputado Osíris Damasio. E é interessante que essa entrevista nasceu ali no restaurante Torre Forte, né? Eu estava almoçando lá, ele também, como ele sempre está no meio do local público mesmo, e eu perguntei, tem como fazer entrevista? Ele aceitou. Muito obrigado, deputado. Não é a primeira vez que você aceita o nosso convite, né? Agora, na rádio é a primeira vez. Mas é um prazer poder recebê-lo aqui. Pastor Jean, eu quero agradecer e foi muito bom nós termos nos encontrado e você ter feito o convite, que eu não sabia do programa seu aqui na rádio. Até porque nesse horário eu não estou com o rádio ligado, normalmente eu ligo o rádio quando eu estou viajando e normalmente é durante o dia. À noite eu estou em casa, não tem rádio ligado. Mas foi muito bom ter vindo aqui, o pastor Jean, que eu tenho grande admiração pelo seu trabalho, como um homem de Deus, como um homem que realmente tem contribuído com o Paraíso, tem o meu respeito e minha admiração. E é por isso que eu estou aqui, saí de Palmas hoje para vir dar entrevista, eu moro em Palmas. E parabéns pelo seu trabalho, eu tenho certeza que você já tem contribuído e principalmente com esse programa vai contribuir muito mais ainda com o Paraíso Tocantins. Maravilha, maravilha. Obrigado, Graziele, pela presença também, está acompanhando, né? Na próxima vez a gente tem que colocar ela para falar, né, Osíris? Ela é difícil começar a falar, mas depois que ela começa, ela fala bem. Vai, né? Ela fala melhor do que eu. Então, é desse jeito, é desse jeito. A minha esposa começou aqui, hoje já tem um programa, um dia que ela só faz ela aqui junto com as suas discípulas, fazendo um programa. Gente, muito obrigado pela sua audiência, uma entrevista, um bate-papo maravilhoso, esse bate-papo com Osíris Damasio, e não precisa ficar falando o que ele é, porque ele continua a história dele e com certeza vai continuar abençoando o nosso estado do Tocantins e quem sabe, logo logo você vai poder ir votar naquilo que ele vai se candidatar, seja senador, seja deputado, nós com certeza estaremos sempre bem representados. Fique com Deus, meu querido, meu abraço para você. Vamos colocar aí mais uma música e daqui a pouco voltamos para terminar o nosso programa aqui, A Voz do Pastor. Toda quinta-feira, entrevista com convidados especiais.